Como primeiro secretário dessa Casa de Leis, vereador P.M. Souza, sob a proteção de Deus, nós vamos declarar aberta essa audiência pública de literatura, leitura e livro. Para dar início aos trabalhos e compor a mesa, convido o senhor Daniel Munduruku, presidente, que vai presidir essa audiência, na verdade. E já vou agradecendo a presença de vocês todos, contadores de histórias. Sejam sempre bem-vindos a esta casa, sempre bem-vindos a essa cidade de Lorena, conhecido como Princesinha do Vale. Agradecer o senhor Rocha, presidente da Academia de Letras. Agradecer também o vereador Padre Coelho, vereador Tiago Vendramini, vereador Marquinhos da Colcharia Ramos, e Sua Excelência, nosso grande e glorioso, que também, com certeza, vai ficar marcado na história, não só de Lorena, mas do Vale do Paraíba, o nosso prefeito Fábio Marcondes. Obrigado, prefeito. Temos a agradecer a presença da secretária, dona Maria Mira Trepíquio, ao nosso Marcelo, subsecretário, nosso amigo, ao professor Fábio, ao prefeito Fábio Marcondes, agradecemos, ao senhor José Ferreira Rocha, que é o presidente da Academia de Letras, ao senhor Arildo Carvalho, diretor artístico da Rádio Nova FM. Obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Daniel, passo a palavra a você para dar início ao trabalho e presidir essa audiência. Obrigado a todos. Mais uma vez, que Deus nos abençoe e sejam sempre bem-vindos. Boa noite novamente a todos, a todas aqui presentes. É com muita emoção, né, que eu presido essa primeira audiência pública para a gente começar um debate, uma discussão a respeito da construção de um plano municipal do livro, literatura, biblioteca, na nossa cidade. É com muita emoção porque é um primeiro passo, e todo caminho se faz com o primeiro passo, já dizem os poetas desse mundo, né? É preciso dar o primeiro passo para que as coisas se construam. É preciso criar um alicerce para que o prédio seja sólido. Um bom alicerce, um bom prédio. É importante que se construa com solidez e com uma estrutura devidamente debatida, devidamente discutida com a sociedade, para que um plano, como nós desejamos, como nós queremos, seja capaz de responder às demandas que a nossa sociedade, que os nossos cidadãos, né, cidadãos de Lorena e cidadãos brasileiros, desejam, claro, para que seja efetivamente o Brasil construído a partir de uma identidade consolidada. Então, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, dos companheiros que estão vindo de outras cidades, né, que estão se fazendo presente nesse nosso primeiro encontro de contadores de histórias do Vale do Paraíba. Esperamos seja também o primeiro de muitos, né, que se crie aqui uma cultura, né, desse encontro, e que ele possa também se espalhar, por que não, por todo o nosso Vale do Paraíba, né, e criar, trazer de volta essa necessidade de a gente revigorar a palavra, né, a contação de história. Então, agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, obrigado mesmo por estarem aqui conosco na nossa cidade, se sintam muito bem-vindos. Lembrando que nós também logo seremos transmitidos ao vivo pela Rádio Inova a partir das 8 horas, ou seja, além do nosso grupo que está aqui presente, nós também seremos ouvidos aí por centenas de milhares de pessoas. Isso é de suma importância. Então, eu quero, de imediato, compor essa mesa, agradecer, é claro, a presença das autoridades aqui presentes, os vereadores que estão aqui, o Padre Coelho, o Marquinhos,
né, da Cachoaria Ramos, o Tiago Vendramini. Muito obrigado pela presença de vocês. Não sabem o quanto é importante isso, dessa presença institucional, né? E, é claro, mais do que nunca, ao prefeito da cidade, que se dispôs a vir conversar conosco nessa noite. Agradecer também ao Rocha, nosso presidente da Academia de Letras, que tem sido um parceiro, a academia tem sido uma grande parceira da gente, né, na construção também de uma cultura, a cultura da leitura para Lorena. E a nossa Mila, né, secretária de Cultura, também pelo seu apoio permanente que nos tem dado. Então, eu queria compor aqui uma mesa para a gente iniciar esses debates, essa conversa. Gostaria de chamar, primeiramente, o PM Souza, vereador PM Souza, que representa a casa que nós estamos nesse momento, né? E agradecer ao presidente da Câmara por ter nos cedido esse espaço, né? É um espaço simbólico, importante, é uma casa de leis e, portanto, tem um símbolo importante para aquilo que nós queremos construir enquanto política pública. Gostaria de chamar o Fabinho Marcondes, prefeito de Lorena, para também compor a nossa mesa. Gostaria de convidar a Mila, secretária de Cultura, para compor e, assim, dar continuidade. Como já falei na parte da manhã, quando nós abrimos o encontro de contadores de histórias, esses rituais, né, que se fazem, esse protocolo, ele sempre é importante, porque ele determina também o comprometimento das pessoas, né, aquilo que a gente quer realizar. Eu, se vocês sabem, venho de uma tradição oral, de uma tradição ritualística, né? Uma tradição cultural e que valoriza muito a ritualização, os rituais, os ritos. E esses rituais, eles dão sentido àquilo que a gente faz. Não é à toa que a gente procura fazer ou desenvolver um espírito, né, ritual. É porque a gente acredita que, efetivamente, ao fazer isso, nós estamos dando sentido às ações. E esse sentido é fundamental para a gente se sentir parte do universo que a gente habita. Né? Ninguém dança e canta dentro de um ritual indígena se não seja para se sentir pertencente ao lugar onde vive. Então, por isso, gosto sempre, e em todos os eventos que organizo, procuro sempre reservar o momento dessa ritualização para a gente poder, efetivamente, criar esse espírito de pertencimento. E eu acho, mais do que nunca, aqui nessa casa, a gente tem que fazer isso, exatamente porque nós queremos que as pessoas se comprometam na construção de uma Lorena leitora. Tá? Então, eu queria passar a palavra, primeiramente, ao PM Souza, né, para as suas considerações e suas boas-vindas. Obrigado, Daniel. Agradecer mais uma vez o prefeito, e com certeza é o grande mentor, é o grande realizador dos nossos eventos na cidade, como um todo. A secretária Mila, a nossa amiga, além do mais competente. Mais uma vez também me permita agradecer o Marcelo, seu subsecretário, também uma pessoa dedicada. Tenho muito orgulho de conhecer. Um dos grandes acontecimentos da minha vida foi realmente, através da política, conhecer pessoas nobres, nobres mesmo, no sentido da palavra, no sentido realmente de comportamento humano. E essas pessoas que eu citei, Marcelo, Mila, prefeito, Padre Coelho, Tiago Vendramini, Marquinhos da Cachoaria Ramos,
Aqui vejo também agradecer a assessoria do Beto Pereira. São pessoas que fazem parte da nossa história. E, como dizem, né, o velho ditado, quem não tem dinheiro conta história. Então, a nossa história, na verdade, ela não entra por uma porta e sai pela outra, não. A nossa história, na verdade, entra através da porta do compromisso, da responsabilidade, da vontade de viver, da vontade de amar as pessoas, da vontade de realmente fazer uma cidade, um estado, um país, um mundo muito melhor de se viver. É essa a nossa grande moção, grande emoção, grande combustível para poder continuar vivendo através da fé em Deus e conquistarmos melhorias para nós e, consequentemente, para as pessoas que estão convivendo e vivendo ao nosso lado e até mesmo longe de nós. Quero aqui dizer a vocês que eu tenho um comprometimento como vereador em buscar alternativas, em buscar soluções e apresentá-las a quem executa-as, a quem vai executá-las, que no caso é o nosso prefeito. E nós tivemos na Fundação Cassiano Ricardo, a Fundação Cultural na cidade de São José dos Campos, fomos muito bem tratados, atendidos pelo presidente da Fundação, para justamente tentarmos colocar uma ideia em prática. Até acredito que seja possível. Quem comanda tudo, com certeza, é o nosso Deus poderoso. Ele está no meio de nós e eu tenho fé que a semente vai ser plantada. Espero que Ele me dê essa oportunidade, como me deu a oportunidade de estar vereador. E nós trouxemos algumas ideias, ainda está muito, nem semente ainda, mas levaremos à Secretaria da Cultura em primeira instância e trataremos do assunto. Quem sabe, Deus, nós teremos uma fundação na cidade de Lorena. Até já sonhei com espaço, prefeito, lá na Lagoa do Mondesir, ou até mesmo se construir um complexo juntamente com o CSU, que daria um porte grande para suportar até mesmo os eventos. Porque lá na fundação, funciona várias secretarias também, o senhor deve conhecer lá. E é grande, é bonito, então a gente sonha. Como vocês contam as histórias aí, né, que às vezes não existem, né, ou existem na cabeça, e as histórias, na verdade, nos trazem uma lição, um ensinamento. Eu prestei muita atenção nos contos, e a gente acaba vivendo, sentindo, quando o contador está ali, a gente acaba se imaginando lá no Amazonas, na galinha, né, que a moça contou agora, como é que seria quando ela entrou, né, essa cobertura da pena. Então, para não me prolongar mais, eu quero só dizer a vocês que eu também, entre 14 projetos elaborados por mim, projetos de lei, agora eu quero até agradecer o Bronce Heleno, que é um menino que não está aqui agora, ele que na verdade é o elaborador de uma lei de uma biblioteca itinerante. Foi aprovado pelos vereadores e foi sancionado pelo prefeito. E nós estamos conversando com a secretária da Educação para ver se a gente consegue colocar em prática. Então, é um caminho, isso é importante, e se Deus quiser, muitos livros de vocês estarão aí com as crianças da nossa cidade. Então, eu faço, com certeza, com muito gosto, e que Deus possa abençoar todos nós a cada dia, dar saúde, paz, inteligência, sabedoria, e nos livrarmos também das pessoas inimigas, daquelas que não querem o progresso, que não querem o desenvolvimento. Mas eu acredito que estamos juntos, dando as mãos, como é a minha frase, né? Nossa política é melhorar a vida das pessoas. Vamos juntos. E é isso. Muito boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, à nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, um grande baluarte, um homem internacional, um homem de grande valia para a nossa cidade. Obrigado por esse momento aí. Obrigado, vereador. Queria também lembrar que está presente, representando a senhora secretária de Educação, André Custódio, né, que está nos brindando com sua presença. Ali, pronto, ela está escondidinha atrás do moço da filmagem. Lembrando que nós estamos também passando ao vivo, né, no site da Câmara, isso, e, portanto, acompanhado por mais um mundaréu de gente, ao vivo já, na Inova FM. Ótimo, boa noite a todos que nos ouvem, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa audiência pública, que já se iniciou. Queria passar, então, a palavra para a Mila, algumas palavras.
Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar primeiramente ao Daniel Munduruku pela iniciativa e por ter trazido esse primeiro encontro, esse Ecovale, para a nossa cidade. A sua cidade natal, né? E dando a nós esse prestígio de ter o primeiro encontro de contadores de histórias do Vale aqui na nossa cidade. Sejam todos muito bem-vindos, os visitantes que vieram participar, os contadores que estão aqui. Nos deliciamos com as histórias logo de manhã e agora na praça também. Acho fundamental essa iniciativa do Daniel. Acho que é um marco para nós, aqui na questão cultural e educacional também. E, então, parabéns, Daniel. Quero cumprimentar também o vereador PM Souza pelo apoio à questão cultural. Nós sabemos que a cultura nem sempre tem essa visão do político, né? O político não se preocupa muito com a cultura. Cultura não dá voto muito, né? E, graças a Deus, nós não temos isso aqui no nosso município. Nós temos uma Câmara, vereador que se preocupa com isso, e temos um prefeito que apoia e está envolvido na questão cultural, que entende que cultura é tão importante quanto a educação, que um povo só se desenvolve através da cultura, através da sua identidade. Então, parabéns a todos, parabéns principalmente a vocês que estão aqui e que estão interessados nessa questão. Muito obrigada. Obrigado, Mila. Obrigado pelo apoio sempre generoso, né, pelas nossas atividades e nossos eventos. Esperamos que isso continue, né, por muito tempo e a gente possa realizar mais coisas juntos. Passo a palavra, então, para o senhor prefeito, Fábio Marcondes, para suas palavras. Bom, boa noite a todos. Muitos já estive cedo, né, cumprimentando novamente, muitos encontramos lá no auditório da FATEA. Daniel, boa noite, agradecer novamente, né, de ter essa iniciativa sua, trazer, a gente poder fomentar a cultura, um dia bastante agitado, isso gera uma boa energia na cidade. Agradecer a presença de todos que vieram de fora também, os nossos contadores de história, as pessoas envolvidas com a cultura e com a literatura. Tive aí o prazer de ainda ouvir 3 contadores ali. Parabéns a todos. Aqui, PM Souza, que teve junto com o Daniel, dando toda essa assessoria, conseguindo aí todo o espaço aqui, desde manhã participando. Aos vereadores Coelho, o Tiago e o Marcos e a Câmara, aos funcionários da Câmara até essa hora aqui, muito obrigado, sempre presente. Nós que já passamos por essa casa, né, Mila? A Mila já é ex-vereadora, eu ex-vereador, muitos aqui nossos conhecidos, a Joy, sempre aí atuando para o desenvolvimento da cidade, mantendo esse horário, sem horário, né? Ao contrário, sem horário, sempre presente aí. Eu acho que o importante, acho que da minha manifestação, é sobre o nosso assunto, a nossa audiência hoje aqui. Eu acho um passo muito importante, e um passo também importante, Daniel, porque nós estamos num momento da cidade de várias discussões, e é muito importante essa participar também. Estamos aí num momento aí de recuperação de conselhos, uma forte mudança na nossa Secretaria da Educação, uma guinada na sua maneira de ser, na sua conduta, no seu comportamento, o seu objetivo, né? Ou seja, não desviá-lo, pô-lo na linha do trem que tem que ser, né? Na linha correta. E aí também outros debates, como plano diretor saindo. Eu acho que o momento é propício para a gente trazer esse debate. Por parte da Prefeitura Municipal, você tem a certeza da vontade política, porque não adianta, sem vontade política não acontece nada. Então temos aí esse compromisso, essa vontade política de gerar esse debate, e a Prefeitura como um todo, de poder fomentar realmente, porque eu acho que hoje é um primeiro passo aqui, como o Daniel disse, mas precisa de uma estrutura por trás disso. Precisamos fazer câmaras, precisamos fazer oitivas, precisamos trazer ao debate, trazer a população para esse debate, outras audiências fazer, para a gente, no fim, formatar todo esse trabalho. E realmente, como você disse, um prazer de ser na Câmara, porque tudo terminará aqui.
num grande projeto de lei, para a gente ter aí os seus deveres, suas obrigações e a participação popular. Então, você tem a certeza desse compromisso, tem a certeza também da máquina administrativa que nós vamos precisar, principalmente aí capitaneando pela Secretaria de Cultura, a gente fazer outras reuniões, trazer a rede escolar, trazer os nossos professores, nossos gestores, fazer participar disso, ouvi-los, para que saia realmente um projeto, que saia uma ideia, a gente formatar essa ideia num projeto de lei que seja prática, que ela seja objetiva, que ela se realize. Ficar só num projeto de lei não vai resolver. Então, tenha certeza dessa nossa disposição, colocaremos aí as várias secretarias necessárias. Nisso, vamos montar uma agenda. Eu acho que é importante a gente já montar uma agenda. Acho que esse ano é um ano importante, o ano que vem já é um ano eleitoral. Nós temos aí a vontade em 90 dias, estar resolvendo o plano diretor. Então, eu acho que tudo soma, tá virado a isso. Então, mesmo que você misture urbanismo, você introduzir cultura, introduzir leitura, você pega o start da população, o momento dessa discussão, você consegue incluir tudo isso e gerar um bom debate para que a gente tenha aí realizado um bom projeto de lei que se torne não só lei, como se torne também cotidiano das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Sem dúvida, é fundamental o que você falou, esse comprometimento da máquina pública, né, para isso que a gente quer realizar. Mas, enfim, o que vem a ser uma audiência pública? Né? O que vem a ser a construção de um plano municipal do livro, leitura, literatura, biblioteca, nas cidades brasileiras? O que já tem sido feito anteriormente? Por que de repente, parece que saiu do nada, surgiu do nada a vontade de construir esse plano? Não. Isso tudo é uma caminhada que já vem sendo feita desde que o Brasil se tornou uma democracia. Houve uma abertura política. É um caminho que vem sendo construído, né, ao longo do tempo e que, obviamente, agora começa a pipocar, como se diz, a pipocar em vários lugares do Brasil, porque já existe um plano nacional do livro, leitura, literatura e biblioteca, e que esse plano, nessa esfera nacional, ela direciona os municípios, os estados e municípios também na construção dos seus planos regionais e municipais. Então, nós não estamos inventando a roda, né? Nós estamos aproveitando e aperfeiçoando a roda para que ela caminhe, ela cumpra a sua função, que é de circular, de circulação, não é? Nesse sentido é que eu gostaria de convidar uma pessoa que veio de São Paulo, especialmente para participar da nossa audiência, alguém que está há algum tempo já à frente de alguns debates em vários lugares do Brasil, mas em especial no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, né? E que vai trazer um pouco de informações para a gente, antes de a gente, obviamente, poder abrir para participação, porque a audiência pública ela é exatamente um pouco isso, né? A sociedade participando, sendo ouvida, falando, colocando as suas demandas, para que, a partir disso, seja montado, então, um plano de trabalho para dar continuidade a essa nossa discussão. Lembrando, esse é o primeiro passo, né? Outros muitos passos terão que ser dados até que a gente conclua efetivamente esse nosso projeto. Então, eu gostaria de chamar para algumas palavras aí o nosso amigo Ricardo Queiroz, que vai dar um pouco o histórico desse plano nacional. Oi. Em primeiro lugar, boa noite, estou gripado, vocês vão me desculpar aí. As falas elas foram bem inspiradoras, né? A gente planeja uma fala e no meio do caminho a gente muda, e chegando no lugar a gente muda de novo, né? O prefeito levantou umas bolas, o vereador, a secretária, o próprio Daniel. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aprendendo numa cidade diferente, né? Colocando de início uma coisa muito importante para esse plano, antes de me apresentar, antes de falar o que é o plano. O plano é retrato da cidade. Não existe um padrão de plano,
Tá? Daniel foi muito feliz quando ele fala do processo de redemocratização do país. Constituição de 88, o que ela expressa de maneira muito clara? Né? Municipalização, desconcentração e descentralização de recursos, de políticas e de ações. Tá? Isso é um passo para empoderamento e participação popular. Né? Para a política, a construção de política pública, ela está mais perto do cidadão. Né? A participação ela é muito mais facilitada numa democracia e numa democracia que funciona de maneira descentralizada, né? onde o cidadão ele encontra o prefeito na rua, o vereador faz pressão, a secretária de cultura, olha lá o plano, eu quero saber como é que está o plano, eu quero participar desse plano. Essa é uma das premissas para que esse plano se transforme numa letra viva, não em letras mortas. Eu trabalho numa casa legislativa, eu sou assessor do presidente da Câmara de São Paulo, Antônio Donato. Né? E eu trabalho com o Donato, especificamente na Comissão de Educação e Cultura, para trabalhar projetos de leitura e de cultura. Especificamente projetos de leitura. Tem vários projetos naquela casa, votados, sancionados pelo prefeito, de muito tempo, que eles são projetos que só estão no papel. Né? É muito bonito, está lá, não, expressa que as bibliotecas públicas têm que ser fomentadas, está votado, a gente sabe que vota, ninguém vai contra, mas e aí? E o orçamento? Né? E a articulação de secretarias, né? Quando você fala num plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca, você está falando de pelo menos 2 secretarias. O óbvio, que é a educação e a cultura, foi dito aqui na mesa. Né? Outras secretarias têm um protagonismo muito grande em algumas cidades, por exemplo, saúde. Né? São vários casos no Brasil inteiro de agentes de saúde que fazem um trabalho de formação de leitores. O Gregório que está aqui, companheiro aí de caminhada, lá do Rio, Gregório sabe muito bem que tem vários agentes de saúde, e aqui nesse município deve ter agentes de saúde, que fazem o trabalho de formação de leitores, que contam histórias nas casas, para quê? Para suavizar a entrada na casa do cidadão, do Estado. Né? Uma das primeiras revoltas expressivas foi a revolta da vacina, que era contra a entrada do Estado na casa do cidadão. Né? E era um movimento de saúde. Então, quem é da saúde, quem está na construção do SUS desde 79, sabe que a leitura é um dos elementos de mediação, de aproximação do poder público, da ação do poder público com o cidadão. Né? Então, tem outras secretarias que podem ser convidadas na articulação, viu, prefeito, vereador, deixar a dica aqui. No caso, lá em São Paulo, a gente tem um processo que começa com a sociedade civil em 2010. Tinha uma coisa chamada GD, Grupo de Discussão, que não tinha o poder público no meio, não. Eram ONGs, alguns militantes da área de leitura, alguns ligados, inclusive, até ao poder público, mas trabalhavam nesse grupo de discussão de maneira informal, fora da sua atividade profissional na prefeitura ou no Estado. Né? Esse GD elaborou uma carta de intenções para os candidatos a prefeito na época, que eram o Haddad, não lembro, acho que o Serra, não lembro. O Haddad assinou a carta, e nessa carta tinha, dentre as reivindicações desse grupo de discussão, a elaboração do plano municipal do livro da leitura, e outras coisas. Acho que foram o Celso Russomano e o Fernando Haddad, que assinaram se comprometendo a dar o start assim que possível, né, se ganhassem, né, no processo. Esse GD ficou fazendo a pressão, né, a sociedade civil. Bom, no primeiro ano foi difícil, a gente sabe que o primeiro ano de gestão é aquela coisa, vamos arrumar a casa, vamos ver como é que está, quais são as prioridades, tal. No segundo ano, no mês de setembro, foi assinado um documento entre o secretário de Educação, o secretário de Cultura e o prefeito, para que fosse criado o grupo de trabalho, GT, né, para a construção do plano municipal do livro da leitura. E em São Paulo, diferente no Brasil, e agora outras cidades também acompanharam, acho que o plano lá tem literatura. Então, é uma tendência hoje, que Joinville está aqui para depois falar também da experiência concreta deles lá. O plano nacional é plano nacional do livro e leitura, né, é geral. Os planos municipais,
né? Até por uma pressão da sociedade civil, dos militantes, tem colocado 2 palavras a mais no tal do PNLL, que é literatura e biblioteca, né? Que é o lugar, né? E o elemento, né? No caso, a literatura. Então, a gente colocou lá em São Paulo, numa articulação da sociedade. Em junho do ano passado, foi concretizado, formalizado esse GT de trabalho. Esse GT de trabalho, ele dividiu as tarefas dele em 3 partes. Nós estamos na 3ª agora lá. A primeira parte foi uma consulta nos segmentos da área do livro da leitura. Escritores, bibliotecas comunitárias, editoras, que São Paulo é muito grande, tem muitas editoras, tem muitos interesses, né? E foram consultas públicas, aliás, na verdade, foram plenárias abertas, né? Articuladas pela própria sociedade. O GT, né? Vou falar um pouquinho da composição do GT. O GT é composto por sociedade civil, representante parlamentar, eu faço parte do GT porque eu sou representante do parlamento nesse GT, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Direitos Humanos, Secretaria de Governo. Tá? E o restante é a sociedade, né? Nas várias representações. ONGs, instituições que militam na leitura. Foi uma articulação da sociedade, na verdade a pressão veio de cima para baixo. Tá? Então a gente começou, assim, várias surpresas a gente teve nessa caminhada de junho para cá. Primeiro, como nós somos pretensiosos. Apesar de militar, quase todas as pessoas que estão no GT militam há muitos anos na leitura, na área do livro da leitura, conhecem pouco da cidade. Pouco não, parcialmente a cidade. São Paulo é uma cidade muito grande, né? E tem muita gente fazendo coisas na sombra, sem o poder público ou sem até outras instituições. Daniel, que caminha muito por aí, sabe que acontece muito isso, né? Então as pessoas estão fazendo lá a revelia do descaso do Estado, da revelia de outras articulações com fundações e tudo mais. A pessoa está fazendo uma ação lá, geralmente nas periferias da cidade. Em São Paulo tem um movimento muito forte de saraus. Esses saraus, eles acontecem já em saraus de 12 anos, que começaram em botecos na periferia. Por quê? Por que um sarau acontece num boteco e não acontece numa biblioteca pública ou comunitária? Vocês têm a resposta para me dar? A gente chegou perto e viu que é o seguinte. Eu costumo falar, eu trabalho como bibliotecário há 27 anos. 26 anos, vai fazer 27 agora. E a primeira experiência que eu tive com biblioteca, quando eu olhei biblioteca e não sabia que esse era o nome, eu até escrevi uma crônica a respeito disso, eu era menino, e eu andava com minha mãe lá, eu morava em São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista. E eu ia no centro, eu era muito curioso, né? Eu ficava andando lá e olhando para os prédios e ficava curioso, eu queria saber o nome de tudo, né? Ali é a loja, ali é a igreja, ali é a prefeitura, né? E tinha um prédio que eu passei umas 3 ou 4 vezes na frente daquele prédio, eu não sabia qual o nome daquilo lá, para que servia, e era grande, né? Era um prédio no centro lá de São Bernardo. E eu, na minha crônica e na minha memória, eu chamei aquele prédio de prédio cinza. Porque era um prédio cinza, sequer tinha lá uma placa na frente falando o que era esse prédio, né? Aí um dia eu descobri que aquele prédio era a biblioteca pública da cidade, né? Isso foi em 78, por aí. Acho que menos, em 77, 76, tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Aquela biblioteca, aquele prédio cinza, ele me intrigou tanto que eu virei bibliotecário e fui trabalhar lá. E eu virei diretor lá, depois de alguns anos eu fui ser diretor daquela biblioteca, né? E o mais complicado de tudo, gente, é que eu tinha 10, 12 anos, eu fui ser diretor de lá, eu já tinha uns 42, 40, por aí. Ela continuou cinza, nesse tempo todo, ela era cinza. E eu tentei colorir, eu briguei para colorir, eu acho que eu briguei antes, inclusive, para colorir aquele prédio. E eu saí de lá sem colorir muito, mas eu briguei. São Bernardo, por exemplo, hoje não tem um plano municipal. Eu consegui fazer uma articulação para fazer esse plano acontecer em São Paulo. A gente está na reta final, né?
Reta final que teve esse início, que eu falei, que era a consulta dos segmentos, né? Depois a gente teve uma pequena plenária municipal para fazer uma avaliação dos trabalhos até então, que foi em dezembro, né? Que foi um seminário. E agora, como terceira etapa, a gente fez as plenárias municipais regionais, né? São Paulo é quase um estado, né? A cidade de São Paulo é quase um estado. Você tem Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, totalmente diferentes entre si, né? Eu falei do fenômeno dos saraus. Os saraus que acontecem na Zona Leste são muito diferentes dos saraus que acontecem na Zona Sul. É um fenômeno paulistano hoje, os saraus, essa reunião de poetas e de escritores da periferia, mas com perfis completamente diferentes, ou seja, são várias cidades para consultar, né? E a gente aprendendo essa cidade, a gente aprendendo as zonas cinzas dessa cidade, porque as zonas cinzas da cidade, elas não estão só nas bibliotecas públicas, elas estão em outros lugares. E são zonas cinzas que não querem dizer que, por serem zonas cinzas, estão mortas, tem pessoas vivas lá. Por que são cinzas? Porque a sociedade como um todo não enxerga o colorido que existe por trás desse cinza, né? E plano municipal do livro da leitura que não dê colorido para uma cidade, que tire esse cinza, ele não funciona, né? E como fazer um plano que tire esse cinza? Primeiro, antes de tudo, é viabilizar, e a fala do prefeito abre uma perspectiva interessante, porque tem outras consultas acontecendo na cidade em paralelo, que vão ser importantes, e o plano pode estar no bojo dessas consultas. Eu acho que é uma oportunidade que vocês têm, que é invulgar, né? Ouvir a cidade. Você pode fazer o plano maravilhoso, nós temos aí cerca de 7 planos no Brasil, né? Pronto, Joinville é um. Eu estudo política de leitura, estou mestrando agora, fazendo mestrado sobre a história das políticas de leitura no Brasil. A história das políticas de leitura no Brasil é uma grande perseguição do leitor, né? Os parentes do Daniel, né? Quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, eles tinham a cultura da oralidade, a cultura da compreensão da terra. E aí a Companhia de Jesus, que foi a primeira empresa que entrou no Brasil com o intuito de civilizar os índios, ela trouxe a intenção de catequizar e alfabetizar. Qual foi a primeira coisa que os portugueses entenderam que tinham que fazer para dominar os povos? Eles tinham que entender a cultura desse povo. Daí que aconteceu a tal prevalência por 200 anos da língua geral, né? Que não é a língua tupi-guarani, é uma mistura de tudo, né? Uma mistura do português, né? Aí começou o grande processo de conquista e o grande processo de exclusão da história do livro da leitura no Brasil. Primeiro, porque os portugueses trouxeram, além de uma cultura violenta para impor ao autóctone, né, a quem estava na terra, eles trouxeram a censura, trouxeram a excludência. Livro era uma coisa para os jesuítas. Livro desaparecia, livro não aparecia. Quem entrava com o livro no Brasil era um transgressivo. Quem trazia os livros para o Brasil? Os judeus, os comerciantes, os cristãos novos. Então você teve uma terra que começa, né, uma nação, um país que começa com um livro escondido. Qual foi a grande peça, uma das grandes peças de acusação das devassas com os inconfidentes? Foi analisar os livros que tinham nas casas dos caras que estavam acusados. Tem um livro chamado O Diabo na Livraria do Cônego, que conta essa história, que era um cônego de Vila Rica, né, que tinha uma biblioteca sensacional para a época, que era de 385 livros, com livros dos iluministas, principalmente de Voltaire. O que é isso? É a chama da democracia no Brasil, né? Nós queremos a república, a gente quer o fim dessa opressão, né? Começa por aí, o livro está presente. Então a política do livro, da leitura, ela acontece há muito tempo. A primeira biblioteca que a gente recebe no Brasil, né? A biblioteca pública grande, que é a origem da Biblioteca Nacional, onde o Gregório trabalhou e aposentou aí há pouco tempo, né? Ela veio junto com Dom João VI, né? Em 1811. Ela chega no Brasil
praticamente contrabandeada. Ela vem 3 vezes, inclusive. Né? E ela é deixada por Dom João VI, né, no Brasil, quando ele volta, quando Napoleão dá uma sossegada lá na história, ele volta para Portugal. Só que ele deixa aqui, e vocês acham que ele deixou de graça? A primeira biblioteca existente no Brasil, que deu origem à nossa grande Biblioteca Nacional, gerou uma coisa que nos acossa até hoje e que dá problema até hoje para as prefeituras, para os estados e até para a União, né, principalmente para a União, que é a nossa primeira dívida externa. Né? Por quê? Para pagar a biblioteca e outras coisas que o reino deixou, Dom Pedro pegou um empréstimo com os ingleses. Né? E aí a gente gera... isso é registro histórico, parece até piada, né? Mas não é. Então, o livro, de novo, sendo excluído da sociedade. Depois, República Nova, o advento da política pública de leitura no Brasil, oficialmente, a ação do Estado da política de leitura no Brasil começa nos anos 30 com Getúlio Vargas, no Estado Novo. Né? Por conta da derrota dos paulistas. Né? Consolida o Estado Novo, Getúlio percebe que o Brasil tem que sair da fase agrária, sair do momento agrário e industrializar, mas precisa de instituições fortes. O que acontece? Ele cria várias instituições na área industrial, tal, Petrobras e tudo mais, e na área do livro da leitura ele cria uma coisa, para o bem e para o mal, né, chamado Instituto Nacional do Livro, que de 37 a 89, né, um período muito grande, operou as políticas públicas de leitura no Brasil, para o bem e para o mal. Eu não vou me alongar aqui nessa área, porque é muito interessante, mas acho que a gente tem que ser um pouco mais objetivo. Qual a diferença que o Daniel levantou a bola? Com a democratização, a gente percebeu que teria que ter políticas públicas e participação social para que essas políticas fossem efetivamente implementadas e colocadas à disposição da sociedade. A gente sabe que isso não é uma história que não tem em si conflitos, tem. Né? A gente tem tem modelos de Estado que estão sendo, hoje no Brasil, um grande debate, né? Um modelo de Estado mais presente e um modelo neoliberal, que é um modelo mais mínimo, enfim. Que isso se desdobra no Estado e nos municípios, com certeza. Em 2006, né, fruto de uma articulação nacional de vários atores, de vários segmentos, a gente tem a primeira... vamos dizer assim, o sancionamento do Plano Nacional do Livro da Leitura, tá? Dentro dos eixos. Quais seriam os eixos propostos, que é fruto de uma articulação nacional, né, com vários segmentos? São 4 eixos. Democratização do acesso, primeiro eixo. O segundo eixo é formação de mediadores e fomento. O terceiro eixo é valorização simbólica do livro, está aí o livro de novo. Né, a figura do livro. E 4, fomento à cadeia do livro, que é ligado a editoras. Então, são principalmente 3 elementos que estão implicados na história das políticas públicas de leitura. O livro, o lugar do livro e o leitor. E no meio dessa história tem uma figura fundamental, né, que é o segundo ponto do eixo, que aqui na plateia, aqui tem, acho que praticamente todo mundo faz isso, que é a figura do mediador de leitura. São os contadores de história, são as pessoas que operam em clubes de leitura, são os bibliotecários, os professores, são os pais, né? Aquela coisa, aqueles 3 momentos, né, do fomento de leitura, que é a família, a escola e a biblioteca. E no meio disso tudo tem vários personagens que circulam. Né? O livro pode aparecer, o livro mais importante do que o livro, a leitura pode aparecer em vários momentos aí, como pode não aparecer. Então, essa articulação dessas 3 potências que vão fazer com que o plano seja uma coisa viva. Né? E, de novo, essas 3 potências sancionadas, legitimadas com a participação popular. São Paulo, a gente está agora no último momento de elaboração do plano, depois das consultas regionais.
que é a última plenária. Depois dessa última plenária municipal, que a gente vai colocar o documento final, que é produto de todas essas discussões de 1 ano e meio aí, a gente vai para uma casa como essa, que é a Câmara de São Paulo, né, levar para os nobres vereadores para votação. A gente tem que fazer, e isso é uma discussão muito presente lá no grupo de trabalho, tem 2 modelos de plano. Um plano que você pode falar bastante disso, que em Joinville vocês tiveram talvez essa discussão. Um plano que é um plano abrangente, que quer abraçar o mundo, né? Tem alguns exemplos de planos no Brasil que são grandes, que tem muita coisa lá implicada, mas que é de difícil aplicação, né? Ou uma lei, tem 2 ex-vereadores e um vereador do mandato, né? Ou uma lei que seja aplicável, que seja uma lei direta, concreta, que seja visível e que dialogue com uma coisa fundamental, representantes do poder público e do legislativo, orçamento. Tá? Um plano votado sem um diálogo real com o orçamento da cidade, e aí é disputa, a gente sabe que é disputa, porque o prefeito deve saber, né? Todo mundo bate na porta precisando de dinheiro, né? É disputa, tem que ser disputado. Na área de cultura, por exemplo, a área de leitura secretária que negue o que eu estou falando, mas geralmente a leitura é a última da fila. A articulação do cinema é grande. A articulação da música é grande. A articulação do teatro, o teatro é muito articulado, tem uma história, né? Não é? Estou falando errado? É. Agora, a leitura não. A leitura é sempre aquela que fica para o último. Porque, a leitura é uma questão da educação. Não, leitura é uma questão da cultura, porque está nas bibliotecas públicas. Né? Aí um empurra para o outro, e quem faz? Né? Sempre acontece isso. Eu rodo o Brasil, acontece isso. Um deixa para o outro deixa para um, a bola fica no meio do zagueiro, é gol dos caras. Que a gente acaba perdendo. Né? Então é o seguinte, pensar num plano, na articulação de um plano, construção de um plano, sempre com a cabeça no orçamento público. Sempre com a cabeça em algo que seja aplicável. Tá? Quer fomentar a biblioteca? Né? Uma das premissas do Plano Nacional, e era a premissa do Instituto Nacional do Livro, desde a década de 30, era uma biblioteca pública em cada cidade do Brasil. Eu prefiro uma biblioteca pública que funcione em cada cidade do Brasil. Tá? Porque abrir um prédio, colocar o nome de biblioteca pública e fazer mais um prédio cinza, entre tantos que existe por aí, é melhor que nem abra. Entendeu? Fazer viva, fazer para que as pessoas que articulem leitura, que trabalham com leitura, frequentem essa biblioteca. Eu volto. Por que os saraus aconteceram na periferia de São Paulo? Nos bares não aconteceram nas bibliotecas públicas ou comunitárias? É uma pergunta que a gente tem que se fazer e tentar responder o tempo todo. E eu falei muito de biblioteca porque eu sou corporativista. Não é só biblioteca que a gente tem. Tem várias ações de leitura que não acontecem nas bibliotecas. Né? Mas elas também têm que ser estimuladas, elas têm que ser vistas, olhadas, e tem que ter um diálogo com essas ações, com essas pessoas que fazem isso. Porque elas estão esperando há muitos anos isso. E eu acho que o plano é uma ferramenta do poder público para dialogar e para poder dar uma resposta concreta com essas questões e angústias. Obrigado. Você quer que eu fale da minha tese aqui, doutor? Vai todo mundo embora aqui, nós vamos ficar os dois aqui. Porque está próximo, porque ele está vivo, porque ele dialoga, porque ele faz um trabalho de mediação, que é um trabalho que, infelizmente, né, eu tenho eu me sinto muito à vontade para falar isso, né, não acontece nas bibliotecas. Acontece, gente, eu já apanhei, inclusive, de falar porque a biblioteca, a minha biblioteca faz sim, só que não é política, não é uma política sistêmica, é a articulação de um ator local, porque ele conhece, porque ele vai no boteco. O bibliotecário sai da biblioteca e vai no boteco, toma cerveja e fala, por que nós não vamos fazer lá um sarau na biblioteca? Esse dá certo. Agora, aquele que na hora que o boteco está abrindo, ele fecha a biblioteca e vai correndo para casa, desculpa, não vai acontecer. Essa é a resposta que eu dou. Muito obrigado, Ricardo, por essas
Esses esclarecimentos, que são sempre importantes serem feitos, né, justamente para a gente saber o campo minado que a gente está pisando, né, porque efetivamente construir um plano exige todos os cuidados e, sobretudo, um cuidado com a realidade que a gente vive. Então, muito importante, você falou de que o plano tem que ter realmente a cara da cidade, né? Tem que ser pensada pela cidade. Daí que não pode ser simplesmente algo de cima para baixo, como tantas coisas que acontecem no nosso país, né? Precisa ser realmente algo pensado e verdadeiramente construído junto com a sociedade. Então, muito obrigado por seus esclarecimentos. Queria só lembrar para as pessoas que estão nos ouvindo diretamente pela Rádio Inova e pelo canal da Câmara que nosso Ecovale está acontecendo de hoje, dia 13, aconteceu hoje o dia todo, e vai até o dia 16, no sábado. Sendo que na sexta-feira nós teremos um evento, uma dinâmica de contação de história bastante inovadora, que chama Caçada ao Saci, que vai ser realizado lá no Águas do Barão, no Parque Municipal Águas do Barão, e que está todo mundo convidado a participar, porque é uma coisa assim inovadora, muito interessante, e que valerá a pena certamente participar. E no sábado, o evento acontecerá na Praça Arnolfo Azevedo. Será a manhã toda, uma maratona de contação de história. É assim que a gente está chamando, né, isso em que os contadores de histórias que estão presentes no Ecovale irão se revezar contando histórias para o público que estiver ali presente. Vai ser a partir das 8h30 da manhã e vai se estender ali até por volta de meio-dia, meio-dia e meia. Então, na Praça Arnolfo Azevedo, tá bom? E na Águas do Barão, a partir das 18 horas, na sexta-feira, dia 15. Ok? Está todo mundo convidado. Para contar um pouco a experiência do que acontece lá em Joinville, nós vamos ouvir um pouco a Alcione, né, que se prontificou a fazer uma pequena fala para a gente, né, contando um pouco a experiência de como foi construído esse plano na cidade. Então, boa noite. A secretária de Cultura, o vereador, todos que estão ouvindo na rádio, as pessoas que estão em casa, os pais, os professores, a sociedade civil, que é a que tem que se apropriar desse movimento, né? Quando a gente começa a participar e ver como é que as coisas acontecem, elas acontecem quando a sociedade civil está envolvida. Então, nós lá em Joinville, a gente começou a discutir o plano municipal do livro, da leitura e da literatura e de biblioteca em 2009, a partir de 2009. Foram muitas conferências, foram vários grupos de trabalho que foram organizados nas 4 frentes que foram faladas aqui. Então, tem que pensar dentro dessa geografia que o plano vem desenhado já nacionalmente, né? São 4 grandes áreas, 4 grandes setores. Então, tem que pensar em 4 grandes grupos para depois irem para as audiências públicas, irem para as discussões civis. Feito esse processo todo, né, de discussão e de planejamento civil, nós colocávamos o pé no chão e perguntávamos para as pessoas o que nós queremos de verdade, a médio prazo, a longo prazo e a curto prazo. Então, isso tem que ficar bem claro, porque tem algumas coisas, né, que não vai ser para esse ano nem para ano que vem, vai ser a longo prazo. Mas tem ações que dá para ser para amanhã, que dá para ser para ano que vem, né? Então, por exemplo, uma das ações lá na nossa cidade é criar mais bibliotecas públicas. Nós temos hoje 2 bibliotecas públicas, uma cidade de 600 mil habitantes, e há 2 bibliotecas públicas
12 bibliotecas comunitárias, mais as bibliotecas escolares, que são em torno de 160 bibliotecas escolares. Dessas 160, em torno de 80 são abertas à comunidade, né? E elas são abertas à comunidade porque foi uma ação do Plano Municipal de Livro, Leitura e Biblioteca, livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas, que essas bibliotecas escolares abrissem à comunidade. Então, a biblioteca já estava ali. O que faltava? Instrumentalizar o mediador de leitura para que ele abra o espaço para além dos muros escolares, né? Esse é um exemplo de como a gente organizou lá. E passado pela Câmara de Vereadores e o prefeito ter assinado, isso aconteceu em 2012, né? Todo esse processo formal de passar pela Câmara, da lei ser sancionada. Então, agora, né, há os conselhos todos criados para que esse plano venha acontecer de verdade. E aí a importância dos pais que estão em casa nos escutando, dos professores, de todo mundo, né, de todas as áreas. Porque quem participa dos conselhos não pode ser pessoas ligadas ao governo. Há de ter participação da sociedade civil. Então, quando a gente fala de um plano de livro-leitura, as primeiras imagens que vêm na cabeça, as primeiras pessoas que vêm são os professores, são os bibliotecários, né? E como foi colocado, a questão de estar envolvendo a saúde. Em Joinville foi isso mesmo, a gente chamou a saúde, e para além da saúde, a gente chamou também a fundação que trabalha com os agricultores, né? Que é a fundação lá em Joinville. Apesar de Joinville ser uma cidade fortemente industrial, lá tem a Whirlpool, que produz a geladeira da Consul, lá tem a fundição Tupi, que produz os grandes geradores de eletricidade, onde tem também Tigre, que, né, produz os tubos e conexões, mas há uma área rural ainda muito forte. Então, a gente chamou a fundação, que trabalha com o pessoal que atua, para eles também participarem, para que o livro também chegasse nesse meio, né? E há um projeto dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário chamado Arca das Letras. Nós nos apropriamos deste projeto, deste programa, para inserir dentro do plano municipal. A gente articulou para que a área rural de Joinville tivesse 33 arcas das letras. E quem cuida dessas arcas são pessoas da sociedade civil. Então, tem 4 arcas instaladas em igrejas comunitárias, e daí no seu espaço comunitário. Há 2 instaladas em pontos comerciais de produtos coloniais, e as outras estão instaladas em escolas rurais, que são as escolas que ainda funcionam multisseriadas. Há um professor para várias séries, são escolas pequenas, né? Poucas, mas ainda há. E isso fez com que o livro tivesse a possibilidade de circular nesse meio que a gente sabe que é um meio muito especial, né? E de valorizar também o meio rural, para que as pessoas que estão lá, elas fiquem lá, que lá também seja positivo de estar, que o livro não é um objeto que só está nos centros urbanos, né? Que ele circule também entre o meio rural. Então, agora, o processo é de cobrança da sociedade, de cobrança do setor público, para que o plano aconteça. Então, tem algumas atividades que foram planejadas que estão acontecendo. Outras não estão. Então, os conselhos agora têm essa tarefa de cobrar do setor público, quando é de responsabilidade do setor público, para que as atividades aconteçam. Então, uma delas era criar novas bibliotecas. Não estão sendo criadas. Então, o que está acontecendo? O Conselho está
fazendo atividades, fazendo moção à Câmara de Vereadores para que seja cobrado do prefeito, porque há um compromisso firmado, há uma palavra dita, há um documento assinado de que sim, vamos construir uma cidade eleitora. Então, para que essa cidade eleitora realmente se constitua, há de ter algumas ações. E quando ela acontece, ok. E quando não acontece, aí a tarefa do Conselho Municipal de fazer essa cobrança. Então, aí a importância de todo mundo participar, de várias pessoas, de vários segmentos participarem, porque não é só para quem tem filho e que está estudando, ou para quem tem a possibilidade de participar das atividades culturais da biblioteca, mas é para todos nós, né? Para quem participa e para quem ainda não conhece, não sabe como pode participar. E esse momento inicial, ele é fundamental. Quanto mais gente estiver envolvida nesse primeiro momento, melhor o plano vai ser construído, né? E lá na cidade onde eu trabalho, em Joinville, eu trabalho na biblioteca pública. E quando, né, foi falado na biblioteca, ela precisa ser um centro de convivência festivo. Não dá mais para ser um centro de depósito de livros. Então, partindo deste pensamento, a biblioteca vai ficar colorida. As crianças vão olhar para esse lugar e vão querer entrar nesse lugar. Os jovens vão olhar e vão passar, opa, tem uma festa acontecendo aí. Os adultos que não se encantaram ainda pela leitura podem vir se descobrir leitores, né? Abrem possibilidades, abrem novas perspectivas. Sonhos que às vezes eram inimagináveis, nem poderia se pensar que posso sonhar com isso, pode ser sonhado a partir de uma discussão leitora, a partir de aberturas de possibilidades e principalmente a partir de leituras, né? É uma constante luta. Essa primeira audiência, ela vai ter que se repetir muitas vezes. Vocês vão ter a tarefa de contaminar outras pessoas para que cada vez mais pessoas da sociedade civil estejam envolvidas e que deem as suas ideias, o que eu quero planejar para que a minha cidade de Lorena realmente se constitua uma cidade leitora. O que eu quero, o que eu posso fazer, o que eu posso sugerir para que isso venha a acontecer de verdade, verdadeiramente, né? Sonhando com a cabeça lá nas nuvens, mas ao mesmo tempo com os pés enraizados no chão. Não dá para a gente devanear. Tem que pensar que o orçamento ele vai ter que acontecer. Tem que pensar que há uma demanda, né? E que isso tudo tem que estar entrelaçado, né? Não dá para fragmentar. Tem que juntar, né? E isso só acontece quando há muitas pessoas envolvidas. Parabéns, Daniel, pela iniciativa. Parabéns a essa casa que abriu para discussão. Parabéns ao prefeito que está aqui essas horas pensando nessa possibilidade. A secretária de Cultura, a representante da Educação que está aqui também, né? E que venha outros secretários, outras pessoas também ajudar a construir, né? Tem que ter pessoas de todos os setores, do turismo, né? Aliás, em Joinville o pessoal do turismo também participou, que lá a gente tem uma fundação, que é a Promotur, que faz toda a divulgação do nosso município em eventos fora de Joinville e em Joinville, para divulgar as atividades culturais que lá acontecem. Então, ela também fez parte desse grupo de trabalho, junto com agricultura, saúde, educação e a sociedade como um todo. Então, quanto mais pessoas nós envolvermos, melhor e mais verdadeiro será o plano, né? Senão ele vai estar representando, mas não é uma representação real. Então, vai o convite de todas as pessoas que estão ouvindo se apropriar desse movimento. Está iniciando e o momento é agora.
sucesso no plano municipal do livro, da leitura e das bibliotecas aqui de Lorena. Bom, Daniel, eu peço licença a você. Eu não tinha informado que a nossa secretária Cidinha, ela está em viagem, né? Ela tirou um retiro aí uns dias para descansar, merecido, por sinal, e ela está em viagem até o exterior e mandou que a André viesse representar. E eu queria passar a palavra a ela, para ela também já colocar a nós esses 28 meses de mandato, qual foram as ações já relacionadas à leitura. Por favor. Boa noite às autoridades, a todos presentes e aos ouvintes. Gostaria de informar a vocês que a secretária Maria Aparecida Ramiro Nogueira, ela incentiva todas as práticas relacionadas à leitura. Tanto é verdade que a primeira jornada literária realizada pelo Daniel, ela apoiou, incentivou, os professores participaram de vários momentos, debates, mesas redondas, a palestra magna com o Pedro Bandeira. Veio a segunda jornada literária, a Secretaria Municipal de Educação, é claro, com o apoio do prefeito, né, em todos os momentos, participou novamente. Além desses momentos destinados aos professores, também tem as contações de histórias nas unidades escolares, que para nós são os momentos assim, mais encantadores. Escolhemos geralmente aquelas escolas mais afastadas, que não tem tantos eventos assim, que tem um número grande de alunos, que precisam desses eventos diferenciados. E, geralmente, os alunos ficam muito satisfeitos, né? Em relação à jornada literária, o trabalho é realizado anteriormente, né, Daniel? Então, os professores ficam sabendo qual autor irá visitar a unidade escolar, fazem um trabalho anterior, quando o autor chega, os alunos já os conhecem. E houve também uma compra de livros, né, relacionados à Lei de Incentivo à Cultura Indígena e Afro-Brasileira. E neste ano estamos participando da Ecovale, principalmente na sexta-feira. Vão ser mais de 200 educadores participando das oficinas. Os alunos da primeira e segunda fase, primeiro, segundo e terceiro ano, não terão aula nesse dia, até é importante falar, né, quem estiver ouvindo neste momento, nessa sexta-feira agora não haverá aula para estes alunos, porque os professores estarão participando das oficinas para continuarem realizando o que já vem acontecendo dentro das unidades escolares em relação à leitura. Em relação a esse fato, o que acontece dentro das unidades escolares em relação à leitura? Nós temos no município de Lorena garantida a leitura em voz alta pelo professor. Então, 2 ou 3 vezes na semana, os professores levam um livro que seja assim, com a qualidade literária, né, dos nossos autores, para que os alunos conheçam a capa desse livro, escolhem uma leitura interessante, preparam essa leitura anteriormente e encantam os alunos com essa leitura com entonação, feita por um leitor que já tenha o domínio, que saiba ler para as crianças. Temos também a leitura compartilhada. É uma leitura que é feita parágrafo por parágrafo para que o aluno tenha compreensão do texto. Cada hora com um propósito. Hora para compreender o assunto, hora para compreender o gênero. Então, essas leituras também são preparadas anteriormente e acontecem nas unidades escolares. Temos também a leitura simultânea. Os alunos se inscrevem a partir da capa do livro que é colocado em cartaz na entrada da escola, e num determinado dia os alunos não vão para a sala deles de costume, não. Eles vão para aquela sala na qual eles se inscreveram para ouvir aquela leitura. Cada professor escolhe uma leitura e naquele dia o aluno não vai estar com o seu professor no primeiro momento, ele vai estar com o contador de histórias. Então o professor preparou a contação dessa história e vai fazer uma contação para aqueles alunos que se inscreveram. Geralmente os alunos gostam de histórias de terror, histórias que trazem medo. Esses livros são mais famosos nas sessões simultâneas de leitura. A secretária municipal de educação também trouxe o sábado letivo. São sábados destinados à presença dos pais na escola, a família na escola.
hora para tratar de assuntos relacionados à família, hora para tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. E nesses sábados também as escolas proporcionam momentos de leitura para os pais, não só para os alunos. Então, colocam varais com livros, mesas com livros disponíveis para as pessoas lerem, e tem também a sacola da leitura, né? Vários professores já aderiram a essa prática também. Tem uma sacola que tem o livro para a criança, tem uma revista de carros, talvez para que o pai se interesse, uma revista de fofocas também, entre outros livros, para que não só o aluno leia dentro da escola, para que a família também participe desse momento de leitura. Então, como vocês podem observar, são várias as ações que acontecem dentro da unidade escolar. Agora, o plano nacional, o plano municipal, né, da leitura, literatura e biblioteca no município é importante para a gente transpor, para a gente sair dos muros da escola, não só no sábado letivo, e proporcionar à comunidade como um todo, né, para que todos tenham acesso à leitura. Mas é importante, né, que todos vocês saibam dessas práticas dos professores dentro das unidades escolares e nesses sábados e nessa sacola da leitura também tentando cativar os pais, cativar a comunidade. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, André. Obrigado à professora Cidinha, que, sem dúvida nenhuma, é uma grande realizadora de ações em prol da leitura. É bom que se diga também que é preciso definir o que a gente entende por leitura, né? O que a gente entende por literatura, o que a gente entende por leitura literária, porque são muitos... São muitas maneiras de compreensão dessas dinâmicas todas, que às vezes dá a impressão que nós estamos realizando algo efetivamente produtivo e nem sempre é uma realidade. Então, também o plano ele serve um pouco para que o município defina, né, crie uma definição sobre o que se acredita ser leitura. O que acredita que a leitura possa proporcionar ou não a quem lê. Será que tudo que a gente lê é leitura? Né? Será que toda leitura é literária? Como é que isso se enquadra, né, nas definições todas que a gente tem? Basta ser alfabetizado para ler? Existem outras tantas leituras possíveis, inclusive, porque nós estamos no encontro de contadores de história, né? A contação de história também é uma modalidade literária e que precisa ser considerado dentro de um plano. Portanto, é fundamental que essas várias ações que são realizadas, por exemplo, nas entidades de classe, né, que são realizadas pelos clubes, os clubes sociais, porque também tem campanhas de doação de livro, doe livros, troque livros, né? As academias, Lorena tem 3 academias de letra, olha que coisa mais bacana. E o que essas academias têm feito para a difusão da leitura literária, efetivamente? Será que tudo que elas fazem é literatura, é leitura? Isso tudo são indagações que precisam ser feitas para que, na montagem desse nosso plano, né, desse nosso sonho, esteja bem esclarecido. Né, para que a gente não se contradiga, para que a gente não crie empecilhos para que as pessoas possam efetivamente desenvolver um gosto pela leitura. Só nos resta saber que leitura que é essa. Tá? Bom, eu vou abrir aqui o microfone para a plateia. Quem quiser fazer, né, perguntas, colocações, quiser trazer algum exemplo, enfim, sinta-se à vontade. Socorro Lira já está inscrita ali, e na medida em que ela for falando, as pessoas aí vão se inscrevendo, tá bom?
Boa noite. Eu sou Socorro Lira, sou paraibana, vivo em São Paulo há 11 anos, mas mantenho um vínculo, uma comunicação direta com a minha terra, que é Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba. Dayana é de lá também, veio especialmente para esse evento. Além de professora, Dayana é contadora de história. Numa modesta iniciativa, eu sou filha de uma mulher que era contadora de história, a minha mãe, e então, o que eu tenho de sensibilidade vem daí. Passadas algumas décadas, na minha cidade não tem sequer uma biblioteca mais. Então, a gente, há uns 3 anos, eu sempre dou livro para os meus sobrinhos. Então, começamos uma contação de história para 5 sobrinhos pequenos que eu tenho, meninos e meninas, no quarto da casa da minha mãe. Depois, a gente viu que era bom e resolvemos ampliar para as crianças da comunidade. Algumas, né, porque não cabia todo mundo no quarto. O quarto foi ficando pequeno, depois a gente construiu um espacinho no quintal da casa da minha mãe, a minha mãe permitiu. E existe hoje uma coisa que a gente chama de Espaço Mata Branca, há 3 anos. E, então, todo domingo tem lá, sei lá, 30 crianças contando história, elas contam já histórias, ouvindo história, contando história, lendo história. Recebemos livros de editoras parceiras, de pessoas queridas. E um segundo momento foi, nós espalhamos livros na cidade. Não temos contato nenhum com o poder público ainda, não queremos também nesse momento, porque nesse momento não valeria. Então, a gente fez uma parceria com os comerciantes que reservaram em cada ponto comercial, farmácia, padaria, um espacinho onde a gente bota livros. A gente disponibiliza livros para as pessoas adultas, livros de literatura e arte especialmente. E uma questão nossa no caso das crianças é mais fácil, porque a gente selecionar autores e autoras que escrevem hoje para criança. Temos bons livros da Regina Machado, temos do Daniel Munduruku, inclusive, entre outros autores e autoras que nós estimamos muito. Para o público adulto é uma questão. Era isso que eu queria colocar agora, que eu acho que é um nó. Que tipo de livro, que tipo de leitura a gente quer? Que tipo de literatura a gente quer oferecer? E a gente esbarra em N discussões, porque somos um grupo em São Paulo e um grupinho lá, somos 2 grupinhos de apoio ao projeto, né? Então, alguém defende, por exemplo, que a literatura meio que de mercado, essa literatura de aeroporto, que a gente encontra toda parte, é também literatura, incentiva a leitura. E as pessoas assim mais velhas como eu, que defendem que tem que ter talvez um filtro, nem tudo pode ser interessante para aquelas crianças, não sei se ir para os adultos. Então, uma questão é, o que nós oferecemos? E a gente dá uma triagem, né? Recebe algumas doações, a gente já limita, olha, nós recebemos esse tipo de livro, mas ainda assim fazemos um filtro, o que é muito complicado, porque de certo modo a gente dá uma censurada em alguns autores e algumas autoras, mas parece que tem que ter. E essa é uma discussão que a gente coloca lá, que a gente tem, né, nessa pequena experiência, que ainda é muito singela, mas que a gente gosta muito e que tem sido muito bom. Obrigada. Muito bom. Só lembrando que Socorro Lira vai estar fazendo amanhã, a partir das 20 horas, um show poético, porque ela é música, né? Poeta, está lançando um livro também amanhã no nosso encontro, e vale a pena, quem nos escuta em casa, quem nos assiste, né, vale a pena ir ao Teatro da Faté, Teatro Teresa Dávila na Faté, a partir das 8 da noite, para ver Socorro Lira. Vale a pena, hein? Obrigado, Socorro. Só aproveitando a sua deixa, vocês sabem que eu abri aqui em Lorena uma biblioteca comunitária e dei a ela o nome de Bartolomeu Campos de Queiroz. Fica ali na rua Guaicurus 54. Estou falando sobretudo para quem está nos ouvindo, né? Precisa conhecer um espaço, é uma biblioteca comunitária, no bom sentido da palavra, ela é aberta à comunidade de Lorena. E é interessante que ali a gente tem tido umas experiências, o Rafael Crespo, que está aqui, é o nosso chefe lá da biblioteca. A gente tem tido umas experiências interessantes lá, que é um pouco desse tipo de comportamento que as pessoas têm quando veem uma biblioteca, e a Alcione falava disso, né, achando que biblioteca é um espaço de depósito de livros, né? Então tem aparecido de vez em quando gente lá nos oferecendo livros. Diz, olha, tem livro sobrando em casa, vocês querem?
aparece com 1, 2, 3, 5 caixas. E, às vezes, a gente tem que dizer que nós não queremos. Nós temos que rejeitar os livros, porque nós vamos ver os livros, eles são qualquer coisa, menos literatura. Eles são apostilas, eles são livros didáticos, eles são revistas, eles são livros técnicos, né? E, de vez em quando, no meio disso, aparece algum ou outro livro literário. Mas, quando a gente rejeita isso, as pessoas ficam tão... Vocês sabem, né? Ficam tão... Elas não gostam que a gente rejeite. Não gostam porque elas acham que é obrigação nossa aceitar os livros, porque nós somos uma biblioteca. Essa concepção de biblioteca é que mora no imaginário das pessoas. Porque, na verdade, a biblioteca sempre foi muito rejeitada, como lembrou Ricardo, né? Ela sempre ficou uma coisa distante das pessoas e sempre meteu medo nas pessoas. Muita gente vai para a biblioteca fazer trabalho escolar, porque a biblioteca tem os livros que ela precisa. Mas pouca gente vai para a biblioteca para ler livro. De fato, só pelo prazer da leitura, não é? E quando faz isso, parece que essa pessoa é meio assim esquisita, né? Estranha, porque gosta de ler. Onde já se viu alguém gostar de ler? Isso é coisa, sei lá, do passado, talvez. O fato é que é preciso também definir bem qual é o papel, né, da biblioteca e qual o papel da leitura que a gente quer oferecer na biblioteca para as pessoas que visitam. Isso certamente é uma pergunta que tem que constar, né, nas nossas próximas reuniões para discutir esse nosso plano. Mais alguém? Coelho? Vereador Padre Coelho, por favor. Depois tem mais quem? Ali, aqui, ó. Valdec e Gregório. Obrigado. É um prazer, Daniel, estar aqui com você, com toda essa gente bonita, né? Porque traz alma para a vida das pessoas, né? Vocês carregam consigo, né? E fazem nos inspirar ainda mais. Eu estou vereador aqui, mas eu sou professor, trabalho na área da educação, professor de filosofia, de sociologia. A gente tem uma preocupação de fazer com que essa garotada, essa juventude, comece a enxergar coisas que, infelizmente, o mundo, nessa indústria cultural, acaba fechando, bloqueando, e a preocupação da gente é justamente fazer com que aconteça essa novidade de que uma política como essa se torne realidade, e chegue até essa criança, esse adolescente, ele passe a vislumbrar esse mundo no qual ele vive, né, que não pode ser cinza. Tá aqui, companheiro, não pode ser cinza, tem que ser colorido. Estou lembrando aqui o Padre Mário Bonatti, um grande amigo nosso, ele escreveu um livro assim, A Vida Tem a Cor que Você Pinta. Há muito tempo atrás, ele trazia justamente essa inquietação. E enquanto vocês falavam, eu escutava lá fora, algumas histórias, me veio a lembrança de um grande escritor que faleceu há pouco tempo agora, Eduardo Galeano, ok? Veias Abertas da América Latina, tantos escritos, tantas histórias, e me veio a lembrança de uma história daquele garoto que não conhecia o mar, o Diego, e que de repente o pai dele resolveu levá-lo até o mar. Então, eu fiquei imaginando assim, enquanto eu lia para os alunos hoje ainda, lá na escola, essa história, toda a expectativa que aquele garoto tinha para poder conhecer o mar, e quando chegou, depois de passar por tantos caminhos, tantas dunas, ao olhar aquele mar, ele ficou calado, vislumbrado diante do que ele viu. E o que ele pediu simplesmente, segurando a mão do pai: Pai, me ensine a olhar. É um pouco o que vocês fazem, qual que é a nossa missão, é justamente levar esse garoto, esse jovem, esse adulto, para ele sair do mundo fechado no qual ele vive e para colocá-lo diante do mar. Para que ele, diante disso, diante do que ele vê, ele se sinta com vontade de aprender. E ele se sinta na necessidade de dizer assim: eu quero mais, eu quero enxergar, eu quero entender, eu quero descobrir aquilo que durante tanto tempo impediram que eu conseguisse.
Então, a criação de um plano municipal, né, justamente do livro, da leitura, da literatura e biblioteca, vai possibilitar que a gente abra horizontes para muitas crianças, jovens, para que essa cidade seja mais colorida. Então, parabéns, o meu abraço a cada um de vocês, né, que vieram de longe trazer essa novidade para nós e que a gente vai batalhar aqui no Poder Público, na Câmara, junto ao Poder Executivo, para que isso se torne realidade. Obrigado. Valdec. Boa noite a todos. Minha fala é pequena, mas bem esclarecedora também ao mesmo tempo. São ações que devem ser feitas em função desse objetivo maior, que é o objetivo de todos nós, de tornar as pessoas leitores. Então, eu vou dizer uma coisa aqui, para que todos saibam que estamos em atividade, sempre. Aqui e em outros lugares, em prol desse objetivo, de tornar as pessoas leitoras. Leitoras. Não é leitor da revista Veja. É leitor de literatura. Então nós, lá em Guararema, nós moramos em Guararema, eu e a minha esposa, Regina Drosina, que somos artistas plásticos também, contador de história, mestre do Teatro de Mamulengo. Estamos, inclusive, em cartaz lá no Sesc Pinheiros até o dia 30, já é um convite que eu faço a todos, quem estiver por São Paulo, sábado, domingo, 16 horas, uma mostra de repertório. Agora mesmo fui lá na rádio fazer uma palavra na Rádio Nova, foi muito bom. Desde Joinville, que nós fomos lá, que a ideia veio na minha cabeça, lá na reunião do Proler, né? Inclusive vai sair um livro agora, de contadores de história, um livro imenso, que o Sesc aceitou publicar, vai ser lançado agora em junho ou julho, pela editora do Sesc, abordando vários aspectos da contação de história. A minha parte foi a contação de história na cultura popular brasileira, folguedos e tal. E veio conversando com Regina, não Regina Machado, mas Regina Drosina, porque tem duas aqui no salão, que nós pleiteamos fazer uma espécie de jornada literária lá em Guararema. Inclusive, nós tivemos ano passado na jornada literária do Sertão, do Portal do Sertão lá em Pernambuco, fizemos 4 cidades com o Teatro de Mamulengo apresentando lá. E eu fiquei entusiasmado, embevecido, inebriado, nós ficamos, com o nível de leitores, de poetas, lá dessa parte do estado que nós fomos, dessas 4 cidades, fomos para Arco Verde, Buíque, Tuparetama e Bonito. Nós fomos para um lugarzinho bem pequeno, para os irmãos verem que as atividades estão sendo feitas em vários lugares, entendeu? Assim, isso é muito bom, porque como o Daniel falou hoje, é preciso acreditar no que está fazendo. É preciso crer, não é um movimento único de Lorena, nem de Guararema, nem de qualquer outro lugar. É um movimento que está se espalhando pelo Brasil e quanto mais a gente sabe disso, mais a gente crê nisso, que é importante. Nós fomos num lugar chamado Mimoso, que é distrito de Arco Verde, lá de Pesqueira, lá em Pernambuco. Um lugarzinho muito pequeno, que deve ter 1000 habitantes no máximo. Uma igrejinha, e na frente da igreja, que começa a praça, foi feito um sarau. Um recital poético. Não foi nem um sarau, foi um recital poético. Vários poetas foram recitar, inclusive estava Chico Pedrosa lá, que a gente conversei com o prefeito há pouco tempo, que ele veio falar comigo sobre Gessie Quirino, né? Eu falei de Chico Pedrosa, que é um poeta de humorismo, estava lá presente. Pessoal, ao redor da calçada, na frente da igreja, no pé dos poetas e ao redor da calçada, no meio-fio sentado, estava cheio de crianças, a família toda do lugarzinho lá, assistindo esse recital poético, criancinhas pequenas, que não piscavam, não tiravam o olho dos poetas,
a escutar poesia com uma reverência extraordinária. Eu fiquei assim encantado com aquilo, comentamos muito, voltamos assim alimentados. E todas as cidades que nós fomos, e tudo que vimos de literatura, de um nível extraordinário. Fomos na festa de um médico da cidade lá em Arco Verde, chegava uma equipe, de vez em quando chegavam os convidados, e ali começou um sarau mesmo, cada um tocava e cantava. Cada um que chegava, que abria a boca para recitar, só saía beleza. Não teve uma falinha, o mínimo que fosse, e se lembrasse sequer mediocridade. Era só beleza e beleza e beleza, o que é realmente a poesia. Aí nós agora estamos tentando, já falei com o Daniel para me ajudar, porque ele é meu guru nesse aspecto literário, e nós estamos pleiteando agora em Guararema, em outubro próximo, tivemos a ideia, iríamos fazer de qualquer jeito, piloto, sem ninguém, na nossa casa, onde fosse, contávamos com algumas pessoas já, e fizemos um pequeno projeto que está sendo feito, né? Está sendo feito, e levamos para o pessoal da prefeitura, e para nossa surpresa, que eu fiquei muito contente, foi muito bem aceito. Aí Regina teve a feliz ideia de, em vez de jornada literária, nós vamos realizar em Guararema a primeira primavera literária. Ler para desabrochar. A ideia é da minha mulher, não é minha não. Ela que merece tudo. Então, veja só que negócio legal. Quando apresentamos para o adjunto, lá, o diretor de cultura, que é uma pessoa muito aberta a isso, ele ficou encantado e falou, que isso é uma ideia extraordinária. Então, vamos levar a Guararema. Espero que quem estiver aqui que puder ir lá, vá. Né? Vamos convidar, assim, colocar, fazer propaganda até o final do ano, até outubro, porque não vai ser, seria em setembro que a primavera começa, mas é o aniversário da cidade. Essa primavera literária. Daniel estará presente, se Deus quiser. Outras pessoas que eu já falei, que estão aqui, que eu vou convidar também. Então, eu queria dizer isso para dizer que as ações estão sendo feitas. O plano municipal de cultura lá está sendo também viabilizado, e nós agora vamos levar também essa ideia para ser feito esse plano de biblioteca e leitura e literatura. Eu quero dar meus parabéns à cidade, e uma coisa muito interessante, que eu não sei se vou poder contar em Guararema, porque infelizmente a gestão política lá é outra, infelizmente, mas o que eu acho interessante, e é um privilégio da cidade, que a essa hora, e dentro de um evento literário desse, o prefeito está aqui presente, velho, entendeu? Em canto nenhum você vai para o prefeito estar envolvido dessa maneira num evento literário. É envolvido em festinha, é envolvido em outras coisas mais para trazer coisa para a cidade, voto, né? Então lá o caba contrata Michel Teló, paga 300 mil, com besta daquele cantar na cidade, que nem canta, nem toca, nem rebola, nem remexe. Mas aí, num evento literário desse, não está presente. E é onde deveria estar. Porque, como o Mila falou, cultura e arte dá muito voto. É só o prefeito ser inteligente, feito aquele cidadão ali. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Daniel, parabéns, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Valdec. Gregório, com a palavra. O Rocha primeiro. Isso. Mas eu gostaria de fazer uma intervenção e espero que seja bem entendida. Primeiro é o seguinte, eu fico aqui um pouco emocionado porque eu ouvi a voz de Santa Catarina, de Joinville. Isso me remete a não só me lembrar do Rudnick com o seu marreco recheado, mas sobretudo pelo fato de estar bem pertinho de Jaraguá do Sul, onde nasceu o meu neto. Aí aqui atrás eu ouço a Paraíba, me remeto ao meu avô, que nasceu lá em Cajazeira do Rio do Peixe. Muito bem. Mas também ouço a voz de Pernambuco. O meu avô foi para Salgueiro, o município lá de Pernambuco, e lá nasceu meu pai.
Então, exato. Aliás, o Lúcio está jogando lá no Salgueiro. Cuidado, hein? Está na A3, mas está lá. Mas eu gostaria de fazer aqui uma observação de experiência vivida. E que isso sirva de estímulo, de reforço às suas iniciativas, o Daniel. Qual é a experiência vivida que eu tenho aqui? Qual é a oportunidade que nós vivemos no momento? Antes de nós entrarmos aqui nessa sala, nós discutíamos aí, eu estava discutindo com um companheiro, não sei se ainda está aqui, mas ele dizia, precisa muita coragem, porque o pessoal tem iniciativa, mas não há um respaldo. O pessoal não vai junto. Bom, a minha palavra seria de incentivo, de estímulo, para que não desista. Você iniciou a sua fala dizendo que temos que dar o primeiro passo. Eu me recordo de quando eu, com mais 2 outros companheiros, resolvemos, a convite dos poderes constituídos em Lorena, criarmos uma faculdade aqui em Lorena. Eu me lembro muito bem que várias foram as vozes que disseram, não tem condição, que não tem sentido criar uma faculdade aqui, não há oportunidade. Inclusive, até vereadores. Não é, digamos assim, uma crítica, em absoluto. Não é. Porque a vivência, digamos assim, dos poderes, era aquela voltada para aquilo que era próprio da vocação local. Eu me lembro muito bem que, numa certa vez, um prefeito que esteve aqui, chamado Carlos Eugênio Marcones, me chamou lá no gabinete dele. E disse, Rocha, eu sei que vocês estão aí com essa iniciativa e tal, e eu gostaria de lhe pedir uma coisa. Eu disse, você quer que eu explique o que é, o que significa essas coisas aqui para Lorena? Ele disse, eu não quero saber. Você está no meio? Então eu não quero saber. Bom, eu vi não só uma deferência de Carlos Eugênio Marcones, que realmente foi um dos 3 grandes amigos que eu tive aqui. Eu tive 3 grandes amigos aqui em Lorena quando cheguei. Carlos Eugênio Marcones, Claudino de Barros Ferreira e João Teixeira da Silva Paraná. Esses foram as 3 grandes figuras que, digamos assim, com quem eu lidava com muita intimidade pela credibilidade que eles passavam por mim. Muito bem. O que é que o Carlos Eugênio estava querendo dizer com aquilo? Ele estava querendo transferir uma responsabilidade. Ele era muito vivo. Era de uma vivacidade tremenda. Eu não quero saber. Você está no meio? Não quero saber. Então eu recebi aquilo não com uma deferência, repito, não com uma deferência, mas como um meio de ele transferir responsabilidade. Ele me perguntou, você pode receber os vereadores de Lorena para uma explicação? Com todo prazer. Levei os 3 vereadores lá para minha casa. Não foi nem aqui, foi lá na minha casa, no salão da minha casa, para explicar tudo isso. A partir dali, nós geramos um conceito diferente sobre o que era que estava querendo se implantar aqui. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é dizer o seguinte, que assim como nós tivemos aquela oportunidade rara, porque tínhamos a percepção do poder constituído, você está tendo hoje também. Por quê? Porque está aqui o filho de Carlos Eugênio Marcones. Quando o Fábio foi eleito, eu fiz questão de chegar e cumprimentar. Eu não quero que você faça mais nada para Lorena. Seja só o que seu pai foi. Porque eu via Carlos de perto e acreditava. Tinha muita gente que dizia que o Carlos não era político. Porque ele falava a verdade, fiscalizava. Eu pedi, às vezes, quando estava instalando aqui o IPT, pedi uma máquina para 7 horas da manhã, 7h05 ele estava lá para saber se o Zé Vanderlei tinha levado a máquina para lá. Era incrível, apesar de ser um colaborador fidedigno em que ele acreditava, ele queria estar presente, saber se aquilo estava acontecendo. Esse era o perfil dele. Então eu digo, Fábio, não seja nada mais do que foi seu pai. Então você tem uma grande oportunidade, como nós tivemos no passado. E você não sabe a grande satisfação, a grande alegria íntima. Não é coisa externa, é coisa interna. A alegria que nós temos de ver que aquilo em que não se acreditava, hoje é um polo da USP aqui, a Faculdade de Engenharia Química de Lorena. E vocês não fazem ideia a transformação que isso significou para
para Lorena que tinham uma característica própria, uma vocação própria, agropastoril. De certo modo, nós mudamos isso. Só foi possível pela aceitação, a percepção do poder constituído. Hoje, tem-se uma grande oportunidade, porque nós temos uma repetição, pelo menos dos conceitos, do modo de ver as coisas e das realizações que nós estamos presenciando aqui em nossa cidade. Será uma grande oportunidade. Você mencionou sobre a Academia de Letras. Me desculpa estender, mas eu precisava dar esse testemunho histórico sobre a Academia de Letras. O que faz a Academia de Letras? Nós criamos uma aproximação, uma oportunidade de interação dessa instituição com a sociedade, dando oportunidade a que se propague a literatura, a arte, os pendores, as atividades, as habilidades de cada um. Só para lhe dar um exemplo. Na última reunião que nós tivemos, de 18 de maio, eu marquei a reunião, que é sempre o terceiro sábado de cada mês, marquei para o dia 18. Depois me alertaram, mas não faz isso para o dia 18, porque dia 21 é feriado, não vai ter ninguém. E eu resolvi bancar. Digo, não, nós vamos fazer dia 18. Foi bem. Poucos os companheiros que lá estiveram que achando que não ia ter ninguém. O salão da Casa da Cultura estava cheio de convidados, de pessoas da comunidade. Nesta reunião, nós temos um item da reunião, que é momentos de poesia. Você sabe muito bem que você é membro da academia. Ainda há pouco, quando eu estava aqui, recebi no meu celular mensagem de uma pessoa que pegou o meu e-mail aqui e mandou perguntar se podia, na próxima reunião, apresentar uma poesia dedicada ao Dia das Mães. Você veja que oportunidade nós estamos criando para a sociedade. E isso feito tudo com colaboração própria de cada um de nós. Nós é que bancamos isso. É preciso que seja entendido que nós temos necessidade de algo mais. Eu acho que nós vivemos um momento oportuno e não podemos desperdiçar. Repito, como no passado, você vive hoje uma oportunidade muito grande de realizar esses sonhos. Porque aqui nós temos, eu me referi de início a essa vivência sentimental de alguns polos, mas o que é que nós temos de significado maior nisso? Não é esse sentimento, mas essa oportunidade de troca de experiência, de ver o que foi feito, o que é feito lá fora, e que nós podemos também fazer algo semelhante. E ter uma colaboração, uma interação do que é feito isso. Eu acho que a oportunidade é muito boa e nós estamos realizando alguma coisa, plantando para o futuro. Não é o caso de se fazer as coisas para hoje e amanhã. Isto não é política sadia. Política sadia, política boa, é aquela que nós fazemos pensando nas gerações que vão nos suceder no futuro. Aquilo que nós plantamos há algum tempo, hoje nos traz uma satisfação, uma alegria muito grande internamente. Repito, porque nós vemos aqui a sociedade se servindo disso. E nós não podemos imaginar uma instituição, seja ela de ensino, seja uma instituição desse tipo, que não interaja com a sociedade. Toda a universidade, sempre eu dizia, onde eu via, ela tem que dar um retorno para a sociedade. E esse retorno é a participação, é a interação, não interferência, mas a participação. E isso eu acho que nós devemos fazer. Eu queria fazer essas colocações simplesmente para dar esse testemunho, porque ele é real. Ele é uma existência. Cumprimento a você, cumprimento ao Fábio pela grande oportunidade que ele tem de estar vivendo esse momento e cumprimento aqueles que colaboram com ele e que têm também essa oportunidade de contribuir e de realizar alguma coisa. Não podemos admitir nós vivemos sem dar alguma contribuição daquilo que nos é próprio. Muito obrigado pela oportunidade.
um depoimento. Meus cumprimentos aos companheiros, colegas, mediadores de leituras, promotores de leituras, contadores de histórias, leitores, escritores, meus cumprimentos aos ouvintes da rádio, meus cumprimentos à mesa, secretária de Cultura, ao vereador, ao prefeito e ao Daniel. Um depoimento rápido, que me veio à lembrança a fala do meu avô. Corram risco. Vocês podem ser premiados. Ontem e hoje, em Lorena, peguei táxi. Encontrei taxista orgulhoso de ter na cidade o evento que acontece, promovido pelo UCA e os contadores de histórias. No hotel, conversando com os funcionários, todos com ânimo para olhar a sociedade, olhar o mundo com esperança, com vontade de trabalhar, de contribuir, de participar. Olhe os valores. Rádio ligado, a rádio ligada e o assunto na rádio, o conteúdo dos comunicadores era literatura, a leitura, a biblioteca, os contadores de histórias. Professores mobilizados, estudantes mobilizados, os ouvintes que estão em casa. Nós somos 100, mas tem 100.000 tendo repercussão do encontro. A Câmara Legislativa da cidade aberta a essa hora, com a nossa presença e os ouvintes, valorizando as iniciativas de promoção dos programas, das políticas públicas para a leitura. São políticas públicas para a vida, para o ânimo, para a esperança. Nós não estamos ouvindo na rádio as violências, nós estamos ouvindo literatura, leitura, esperança, com livros, com as novas tecnologias. Estou aqui em mãos com o microfone, estou sendo ali gravado por o equipamento de vídeo, televisão, da rádio, as novas tecnologias. O Facebook está bombando. UCA, encontro de contadores de história, o Brasil inteiro está sabendo. Aonde? Lorena, São Paulo. Isso é um orgulho para o prefeito, um orgulho para os vereadores, orgulho para o escritor, promotor, contador de história, orgulho para a cultura, o nosso orgulho de nós estarmos participando, presentes. Passei na rodoviária, tinham 2 jovens com livro lendo, 2. Mas aquela cena irradiava uma energia positiva, boa, alegre, esperançosa. Agora, ainda há pouco, na praça, ali um encontro rápido. A poesia presente, as narrativas dos nossos ancestrais, os contadores de histórias contemporâneos, a melodia das vozes. São esses valores que nós estamos envolvidos e trabalhando. Era um depoimento de um olhar estrangeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, cheguei na cidade e estou recebendo mensagem no Facebook, está tocando aqui, do Pará, do Acre, do Amapá, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina e da minha terra, Rio Branco, Acre, onde eu nasci.
O táxi, o transporte está ganhando com a nossa presença, os hotéis, os restaurantes, os bares, a economia em Lorena está bombando por causa dos contadores de histórias, da leitura, dos livros, da literatura. Nós estamos começando, ainda temos amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Olha essa presença, olha o valor disso. Olhem, vejam, percebam. Parabéns. Meu avô dizia, corram risco. E vejam, me olhem. Os ouvintes não podem me ver, mas eu sou velhinho. E como disse uma senhora, não diga velhinho porque é arrogante, diga veinho. Pois bem, eu sou veinho e com uma trajetória de trabalho, de luta, permaneço aqui, junto com outros veinhos e jovens, por essas causas, por esses valores humanos. E era esse depoimento que era um parabéns a vocês, parabéns à casa e parabéns a nós todos. E ao povo de Lorena, que é um povo prudente, sábio, inteligente. Eu só tenho encontrado gestos e atitudes de dignidade. Viva Lorena e viva os Que ótimo. Obrigado, Francisco, por essas palavras. Eu, filho adotivo dessa cidade, me sinto contemplado com suas palavras tão amorosas. E eu acho que também aqui as pessoas que estão aqui na mesa certamente se sentem também abraçadas, né, por essas palavras tão bonitas. Bom, daqui para frente nós temos que dar o próximo passo. A maioria das pessoas que estão aqui presentes não são da cidade, é verdade. Mas a maioria das pessoas que está nos ouvindo, certamente, uma boa parte é da cidade. E para que esses próximos passos aconteçam, é preciso o empenho e envolvimento das pessoas que são do nosso município, das instituições que são do nosso município, não é? É claro que está todo mundo convidado para participar com a gente, né? Claro, tem o pessoal do Vale Lendo, lá de Guaratinguetá, tem gente de Cachoeira, tem gente de Cruzeiro participando do nosso encontro e que certamente vão levar para os seus municípios também, quem sabe, um ar de esperança daquilo que a gente está tentando construir aqui. Nós queremos dar o próximo passo, mas para esse próximo passo é uma coisa caseira, né, Fábio? Montar uma agenda de reuniões em que permita que a gente vá construindo daqui para frente esse plano municipal, tá? Nós não vamos nos alongar muito mais nessa audiência, claro, porque creio que o que foi dito, que foi partilhado aqui, já deu um esclarecimento àquilo que nós desejamos, sonhamos, e agora vamos correr atrás do sonho, né, para que ele se concretize e se realize. Em nome do Instituto UCA, que é o Instituto Promotor desse Ecovale, para esclarecer, UCA quer dizer casa, na língua munduruku, que é a língua do meu povo. E o Instituto UCA se chama Casa dos Saberes Ancestrais, que é uma instituição que foi criada para difundir a cultura indígena, as tradições indígenas, as tradições africanas e afro-brasileiras, mas, sobretudo, dando uma tonalidade especial para essa promoção da leitura literária. Por isso, criamos a primeira jornada literária, a segunda jornada foi ano passado. Este ano, em setembro, teremos a terceira jornada literária. E esse ano estamos criando esse primeiro encontro de contadores de histórias, que é justamente a finalidade
do Instituto, promover, né, promover a cultura, promover a leitura. E é claro que quanto mais parceiros a gente tiver, como certamente continuaremos contando, né, com a prefeitura, com as secretarias e também com os parceiros externos, com a parceria do Vale Lendo, no Instituto CIA, que tem nos apoiado a partir do Rio de Janeiro, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, desse movimento por um Brasil literário, que é importante que as pessoas conheçam e certamente os ouvintes poderão acessar no site desse movimento, que é um movimento em que a gente está envolvido, porque nós acreditamos na leitura literária. Nós acreditamos nisso, assim como acreditamos na oralidade, né, na possibilidade de construção de políticas para que a cultura se desenvolva e que a cidade de Lorena, sobretudo, possa efetivamente vivenciar uma experiência tão rica como é a experiência da cultura. Quem tem oportunidade, como nós estamos tendo, de encontrar esses contadores de histórias nesses dias, é um banho de cultura que a gente está ganhando, né? E queremos reproduzir, replicar isso por toda a cidade, para sempre, né? Para que efetivamente a gente crie uma sociedade, como eu dizia antes, consciente do seu papel de cidadão. Tá bom? Eu não sei se a mesa aqui alguém quer tomar ainda a palavra para a gente encerrar essa nossa audiência. Só registrar a presença do Gustavo de Paula Rodrigues Alves, que é o presidente da Academia Jovem de Letras, representando a FATEA, e dizer ao senhor que eu sempre digo que o orgulho de ser lorenense está de volta. Agradecer ao vereador Padre Coelho, ao vereador Marquinhos da Cochoria Ramos também, junto com a gente. É isso. Que Deus nos abençoe e por nós está encerrada essa audiência pública.